Desde manhã, aliás, é só o que tem. Isso é notícia nacional. Esse caso que está chamando a atenção nas redes sociais é de uma mulher que entrou na Câmara Municipal de Murici para cobrar a paternidade do filho dela, que seria de um vereador. A mulher interrompeu a sessão, se apresentou como ex-namorada do vereador e cobrou explicações do político pelo suposto não reconhecimento da paternidade do filho que ela está esperando. A jovem afirmou ainda que foi vítima de violência psicológica, de abandono depois da gravidez. O vereador não respondeu às acusações da mulher. Alegou que ela não poderia falar naquele momento, que o regimento da casa deveria ser respeitado e pediu para ela esperar a sessão terminar. Por conta dessa confusão, a sessão foi suspensa. Mas essa imagem repercutiu bastante, né? Da mulher que entra em plena sessão para cobrar a paternidade do filho que ela disse que tem aí com esse vereador. E ficou aquele climão, né? A sessão teve que ser suspensa e ela ficou aí, ó, falou o que quis e imagina só. Como é que tá o clima agora, hein? Mas esse não é o assunto que a gente vai continuar falando, não. Agora é eles que se entendam, né? Só que essa situação deixa dúvidas, né? Fica aquela dúvida, qual é o direito da mulher em relação ao reconhecimento de uma paternidade do filho e como proceder em casos assim? Em busca dessas respostas, eu volto a falar com o Alan Garcia ao vivo, que está como advogada para nos orientar melhor. Alan, o melhor caminho é procurar a justiça. Como fazer isso? Oi, Beatriz. Para responder essa pergunta de como procurar a justiça e de que forma procurar e seguir qual caminho, o melhor caminho, a gente está aqui com a Gabriela, que é advogada de direito da família, que sempre nos ajuda quando surgem momentos assim. Gabriela, aparece aí no vídeo, né, a mulher que diz ter um filho, está ali gestante, está grávida, e diz que o filho é de um homem que está naquela situação. E aí? Esse é o melhor caminho? Por onde ela deve seguir? Uma mulher que se encontra nessa situação ainda gestante, né, para cobrar os direitos que ela tem, que o filho que ela está gerando, que também tem. Boa noite para você. Boa noite a todos. É delicada, a mulher está naquela situação, né, que coloca a gente numa emoção a mais, né, mas aquele não é o melhor caminho. O melhor caminho é, de fato, procurar o Poder Judiciário. É possível entrar com a ação de alimentos gravídicos, ainda que, Gabriela, mas e vai fazer o exame de DNA? Não é indicado, nesse caso, em caso de gestação, fazer exame de DNA, porque colocaria em risco a vida do bebê, né? Então, é um exame invasivo. Então, para requerer esses alimentos gravídicos, é necessário apenas indícios da paternidade. O que são esses indícios? Alguma prova de relacionamento, ou que tinham namoro, ou que ficavam. Conversas, trocas de conversas no WhatsApp já foram provas utilizadas também em processos judiciais, né, para comprovar esse relacionamento e comprovar que, se for uma ficada, né, popularmente conhecida, que ela tem cunho sexual, né, que possa gerar esse filho. Então, os alimentos gravídicos, eles não são baseados no exame de DNA, não é indicado, inclusive. E aí a dúvida surge, normalmente as pessoas perguntam, mas Gabriela, e se nascer a criança e descobrir que não era o pai, já que não precisava fazer o exame de DNA durante a gestação? Nesse caso, o pai poderia pedir a restituição do que pagou? E eu vou ter que dizer que não se restitui alimentos gravídicos, né? Eu costumo falar sempre o seguinte: você come alguma coisa, você não tem como devolver exatamente aquela mesma coisa que você comeu. E aí faz assim, o pai vai sair no prejuízo. Olha, se demonstrar que houve má fé dessa mãe, má fé, ela não teve nenhuma relação, ela forjou aquelas provas, aí o pai pode entrar com a ação indenizatória, pedindo indenização porque vivenciou aquele momento que não deveria ter vivido. Mas não é o pai, mas poderia ter sido o pai, aí nesse caso nem a indenização é cabível. E como fica, Gabriela, a questão dos valores enquanto a mulher está grávida? Ou seja, como é que fica a participação desse pai, né, nos cuidados? Os cuidados com a mulher que está grávida, cuidado com o bebê que está sendo gerado. Como fica mensurar esse valor?
Muito boa pergunta, Alan. Os alimentos gravídicos, eles são, não só os alimentos gravídicos, mas todos os alimentos de um modo geral, eles são baseados num binômio, uma balancinha. Necessidade de quem pede os alimentos e possibilidade de quem paga. Isso tem que estar em equilíbrio. Né? Então, a necessidade de um bebê que ainda está sendo gestado, a gente chama no direito de nascituro, é o quê? São os exames pré-natais, a alimentação adequada para a mãe, né? Todo o pré-natal, o enxoval, né? Toda a preparação que exige, né, a chegada de um bebê. Então, vai ver essa necessidade e a possibilidade do pai. Então, é sempre fixado, então não tem um cálculo exato, vai depender do caso concreto. A gente tem, então, portanto, a situação da mulher que está grávida, está gerando ali um bebê, a suspeita daquele homem que é o pai, né? Então, cada um tem suas obrigações. A criança nasce, é preciso voltar à justiça para reformular aquele acordo que foi feito? Os alimentos gravídicos, eles podem ser convertidos imediatamente em pensão alimentícia. Mas a ação de alimento como um todo, ela pode ser sempre rediscutida por meio de ações revisionais. Então, quando o bebê nasce, outras necessidades surgem. Né? De repente, é um bebê que tem alguma restrição alimentar, precisa de um leite específico ou precisa de um remédio específico. Então, vai ter uma necessidade especial. Aquela pensão que era fixada em X, pode ser X, pode ser 2x. Né? Então, isso pode ser ajustado de acordo com a mudança da situação daquela criança e do pai também. Quando a criança nascer, e aí eu volto a falar desse caso específico que nós mostramos, o pai pode pedir o exame de DNA, ficar comprovado que ele não tem essa história de devolver o que ele participou. Mas cabe entrar na justiça. Em que situação que você falou? Quando a criança nascer, então ele pode pedir o exame de DNA, porque já não vai ser um exame invasivo e vai colocar em risco a vida daquele bebê. Mas, se ele não for o pai, o que é que vai acontecer? Ele vai ser exonerado, ele deixa de ter a obrigação de pagar alimentos a partir dali. O exame de DNA vai ser a prova para acabar esse processo. Para deixar de pagar a pensão. Né? Então, se ele não for mais o pai e não se estabeleceu nenhum vínculo também, porque o que acontece muito é isso. Eu tinha uma suspeita que podia ser, não podia, mas eu fui e registrei o filho, eu convivi com a mãe muito tempo, o menino começou a me chamar de pai, eu comecei a ir para a escola, aí depois o relacionamento acabou, e eu quero agora fazer o DNA, porque eu tinha aquela dúvida lá atrás. E aí, nesse caso, aí fica até difícil de ser exonerada a pensão, porque já foi estabelecido o vínculo da paternidade afetiva. Então, se foi estabelecido, nem exonerar essa pensão a gente consegue. É de caso a caso, né, Gabriela? Vai depender do caso concreto. Perfeito. Muito obrigado, viu, mais uma vez, por todos esses esclarecimentos. Beatriz, eu volto com você.